Vamos seguir com um destaque do SBT News, que já aparece na nossa tela. Manchete que diz o seguinte: na contramão do Ministério Público, relator defende PEC que permite trabalhar a partir dos 14 anos. Proposta de emenda à Constituição chegou a entrar na pauta dos dias 18 e 19 de junho na CCJ da Câmara. Conselhos nacionais também se manifestaram contra esse texto. E já temos aqui na tela, junto conosco, eu, Afonso Benites, e também Diego Alves, que é ex-presidente da Conanda e consultor da Rede Cidadã, que vem aqui conversar gentilmente conosco do Brasil Agora para tratar sobre essa questão que a gente destacou aqui na manchete do SBT News, mas eu já queria passar a fala para o Afonso para fazer as honras da casa. Diego, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao SBT News, obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu queria primeiro entender aqui, você enquanto representante da Rede Cidadã, que atua aí nessa questão da infância e da juventude, como é que você viu essa proposta aí de permitir com que crianças ou adolescentes de 14 anos trabalhem, Diego? Obrigado, bem-vindo. Bom dia a todos, Afonso, Yasmin e a todos que acompanham, né, o programa. Essa proposta, né, de emenda constitucional é um claro retrocesso em relação ao que as garantias que a Constituição, o Estatuto da Criança e Adolescente já estabelecem, né, para os nossos adolescentes. Porque para o adolescente, né, de 14, 15 anos, do que a PEC está tratando ali, essa vedação ao trabalho, né, ou como a gente fala, o direito ao não trabalho, é uma proteção social, porque esses adolescentes estariam submetidos a trabalhos muito precários. E de forma que o que a gente deve privilegiar enquanto política pública para esses adolescentes não é o trabalho, né, ainda mais um trabalho fora da condição de aprendiz, que é um trabalho, uma forma de trabalho protegida, segura, né, acompanhada, onde se privilegia a educação, a formação profissional e o futuro daquele adolescente. Não. O que essa PEC propõe é um trabalho absolutamente precarizado, um trabalho que vai manter esses adolescentes num círculo perpétuo de precarização, de falta de estudo, de abandono escolar. Então, certamente essa PEC é vista com muita preocupação por todo mundo que trabalha com adolescente, que entende, né, dos direitos da infância e da juventude. Bom, aí, esses trabalhadores em vista, seriam os jovens aí, os representantes da classe média, da classe alta ou não? Quem são eles exatamente? Sem dúvida, a grande maioria dos adolescentes que seriam, né, colocados para trabalhar com 14, 15 anos seriam adolescentes, em sua maioria pobres, em sua maioria negros, em sua maioria moradores da periferia, que não têm condição de ter um estudo mais aprofundado, estudar outras coisas, né, quem sabe estudar inglês, praticar um esporte, né, ter um acesso ao lazer. Adolescentes em que suas famílias muitas vezes precisam de uma complementação de renda, porque muitas vezes os próprios pais ainda estão desempregados ou têm um emprego precário, né? Então, sem dúvida, é uma PEC que visa colocar majoritariamente adolescentes da classe trabalhadora, das periferias, para trabalhar mais cedo. Como eu disse, um trabalho onde a gente não tem garantias de que é um trabalho que será bom para o futuro desse adolescente, né? Porque um trabalho reiteradamente precário, mal remunerado, como é necessariamente os trabalhos que esses adolescentes vão entrar? Porque um adolescente de 14, 15 anos, ele não tem condição e formação, né, maturidade, desenvolvimento para desempenhar um trabalho em competição com o resto do mercado. Então, para eles, certamente vão sobrar trabalhos muito desvantajosos, né? Trabalhos que vão certamente levar eles a ter uma remuneração ali pontual baixa, né? E que inclusive vão levar eles a abandonar o ciclo escolar, né? A não concluir sua formação escolar, mesmo que seja um trabalho em tempo em tempo parcial, né, como a PEC prevê. Hoje, o que a gente já vê, né, atuando
nesse campo é que o trabalho fora da aprendizagem, né, ou seja, situações de trabalho infantil e trabalho irregular, já levam os adolescentes a saírem da escola. Já é a maior causa de abandono escolar. Então é muito preocupante que uma proposta desse sentido seja aprovada pelo Congresso e coloque esses adolescentes nessa situação. O deputado relator, né, costuma trazer esse exemplo: eu gostaria de ver a minha filha trabalhando, ela tem 15 anos, vai trabalhar com tecnologia, mas isso é uma absoluta exceção que pode acontecer, né, no caso da emenda constitucional. Você não pode fazer uma lei pensando na exceção, você tem que fazer a lei, né, no caso a emenda constitucional, pensando no conjunto da sociedade. E aí que entram nessas recomendações que os Conselhos Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, do qual já fui presidente, o Ministério Público do Trabalho, associações de procuradores do trabalho, manifestam absoluta preocupação, porque eles veem a realidade do conjunto dos adolescentes, né, e não de um ou outro ali excepcional. Feito essa fala sua, para entrar aqui na conversa também, você fala que é a questão que a realidade é uma para algumas pessoas, que você cita o caso do deputado que diz que a filha dele, que queria ver a filha dele, mas a condição social dela é diferente de outros adolescentes, e isso que é uma coisa a se preocupar. E aí você traz a questão de que existe hoje uma forma do adolescente trabalhar, que é aquela forma lá do menor aprendiz. Essa é a melhor modalidade, isso não causa preocupação, e até você deve ter dados, isso não traz a evasão escolar quando tem um cuidado com o menor, com o jovem na hora do trabalho, e na verdade é meio que contrária a essa proposta de emenda à Constituição? É exatamente isso, Yasmin, excelente pergunta. O que a Constituição prevê hoje, né, de forma acho que correta, é que a partir de 14 anos, né, até os 16, o adolescente só pode trabalhar na condição de aprendiz. E o que é a aprendizagem? É uma forma, sim, de trabalho, né, um contrato especial de trabalho, mas onde é privilegiado o aspecto educacional do trabalho, ou seja, o processo onde se aprende a trabalhar, aprende uma profissão, se tem um primeiro contato, né, com o mundo do trabalho, mas acompanhado por uma organização formadora, por uma escola técnica, né, muitas vezes pelo Sistema S, né, o Senai, e etc., para que esse adolescente comece a ter uma trajetória profissional, mas focada no seu desenvolvimento, focada no seu aprendizado, na sua educação, e com o trabalho como um dos elementos, mas não como o elemento único. Porque através da aprendizagem, o adolescente consegue desenvolver uma trajetória de desenvolvimento da sua carreira, da sua profissão, da sua vida, conciliando educação, trabalho, renda, direitos, né, previdenciários, inclusive, lazer. Essa aqui é a grande diferença. Na aprendizagem, inclusive, é uma exigência para que você possa, uma exigência legal, né, para que você possa manter um vínculo, um contrato de aprendiz, que o adolescente permaneça na escola. Nesse caso, né, os adolescentes que estão ainda cursando o ensino médio ou que ele já tenha concluído. Então, a aprendizagem é um fator que agrega, né, valor, educação, estudo na vida do adolescente, diferente do trabalho que se pretende, né, com essa emenda constitucional, que é um trabalho precário que leva ele a sair da trajetória escolar. E aí você veja, Yasmin, tem uma coisa interessante que é o seguinte: a gente que trabalha diretamente, né, com esses adolescentes, atendendo todos os dias, fazendo a conexão e acompanhamento e a formação deles no mundo do trabalho, já pratica pouco, até a aprendizagem, para o adolescente de 14 e 15 anos. Pratica mais a partir dos 16 anos, porque com 14 o adolescente é muito jovem, ainda está no início da sua trajetória escolar, ainda precisa, para esses jovens, o que a gente vem entendendo cada vez mais, né, as organizações, os formadores, o que esse adolescente de 14, 15 anos precisa mesmo é de um acesso
a uma educação em tempo integral, a programas de esporte, lazer, cultura, para que mais para frente, aí sim, a partir dos 16 anos, ele comece uma trajetória de aprendizagem mais segura e protegida, né? Então você veja que a PEC vai mesmo num campo que já está muito consolidado na prática, que é ruim para o adolescente. Eu queria convidar quem está nos assistindo a ler a reportagem que o Guilherme Resch, nosso repórter, publicou no site do SBT News, porque nela ela entrevista ali o Gilson Marques, que é o relator da proposta, e eu queria ler umas aspas aqui e pedir para o Diego comentar. O Gilson Marques, ele falou aqui para o nosso colega Guilherme, que o Guilherme questionou ali, olha, mas por que, quem que deveria então tratar deste tema? E aí o Gilson Marques, querendo liberar ali o trabalho para para adolescentes de 14 e 15 anos, ele cita assim, aspas, certamente nem eu, nem você, nem qualquer político vai saber tomar dessa decisão para 5.500 municípios, para todas as famílias. Aí eu pergunto ao Diego, a quem caberia então tomar essa decisão, Diego, se não são os políticos? Pois é, curioso, né? O político dizendo que não cabe aos políticos, mas ele sim está propondo mudar, né? Eu acho assim, apesar da colocação dele ser um pouco estranha, né, mal localizada, com essa contradição, né, em si, eu acho que a condição, né, do trabalho dos adolescentes, ela está bem legislada, ela está inserida na emenda constitucional, não é porque um ou outro político do Brasil resolveu tomar essa decisão. Essa emenda constitucional, inclusive, quando a gente criou essa proteção a mais para o adolescente, né, elevando a idade mínima para o trabalho, isso foi na esteira de uma decisão da Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização internacional, né, hoje vinculada ao sistema da ONU, que reúne todos os países do mundo, com representantes dos trabalhadores, dos empregadores, né, dos próprios estados, né, governos, que estabeleceu em sua convenção que para a proteção do adolescente, aliás, para a proteção do mundo do trabalho como um todo, é necessário você elevar a idade mínima para o trabalho até patamares mínimos, né, onde o jovem, a criança, né, o adolescente já tenham concluído o seu ciclo escolar, né? Essa é a orientação da OIT e essa orientação, essa convenção que o Brasil implementa através dessa proteção constitucional. Então você veja que há um consenso mundial construído ao longo de anos, né, em diálogos com amplos setores de participação, que vem discutindo que o trabalho em si não é necessariamente uma vantagem, né, como defende o deputado relator. O trabalho ele tem que estar nas condições em que ele promova dignidade, em que ele promova direitos, em que ele promova renda e uma trajetória positiva para o adolescente. Então, é uma construção de um consenso internacional há muito tempo que estabelece esses parâmetros, que o Brasil muito acertadamente avança na sua proteção constitucional, ali na emenda em 98. Então, são, acho que, esses os entes, né, que estão capacitados para olhar o melhor benefício para o adolescente, não imediatamente ali, porque eu acho de uma injustiça, de uma maldade você colocar essa responsabilidade para os pais, muitas vezes pais pobres, que também não tiveram um ciclo de educação completo, que não tiveram oportunidade, que têm uma renda baixa, né? Muitas vezes estão nos programas de transferência de renda, você colocar para eles essa decisão, né, sobre o adolescente trabalhar. Porque é claro que os pais precisam, né, de um complemento de renda, ainda mais esses pais mais pobres, mais vulneráveis. Só que ao você atribuir, né, essa necessidade de complemento de renda ao adolescente, você está mantendo esse adolescente numa trajetória de pobreza, em um ciclo permanente de trabalhos precários. Então, eu acho que é por aí que passa essa discussão.